Uma jovem no Japão termina com seu namorado devido ao seu comportamento estranho. Conforme os meses se transformaram em anos, este ex se transformaria em um stalker perverso. Ele a perseguiria de uma forma tão obsessiva que ela jamais pôde viver em paz. Olá, o meu nome é Daniel e seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. No vídeo de hoje vamos dar uma olhada mais de perto no stalker de Zushi, também conhecido como Hideto Kozusumi, e sua ex-namorada, Rie Miyoshi. Só um aviso rápido, eu costumo postar vídeos semanalmente aqui no canal sobre casos criminais, casos não resolvidos, histórias reais, mistérios e muita coisa interessante. Se possível, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo você encontrará um link que o levará para todas as nossas campanhas de apoio e também as redes sociais do canal, principalmente o nosso Instagram, o @Paralelo Metafórico. Caso queira e tenha condições de apoiar o nosso projeto, você pode fazer isso clicando no nome Seja Membro, onde contribuindo com a pequena quantia mensal terá diversos benefícios como vídeos em primeira mão e roteiros de alguns casos. Você também pode se tornar um apoiador do canal fazendo parte da plataforma Apoia-se, doando uma quantia mínima de R$2 e, claro, adquirindo o nosso e-book de Jack, A Crônica de um Enigma, disponível no site Amazon. Se quiser fazer uma doação mais direta, o Pix do canal está aparecendo na tela, o paralelometafórico@gmail.com. Desta forma, você também estará contribuindo com a continuidade do nosso trabalho. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Zushi é uma pequena cidade japonesa localizada na província de Kanagawa, com uma população de aproximadamente 60 mil habitantes. É um lugar conhecido por suas belas paisagens naturais, com enormes campos de cerejeiras e distante 337 quilômetros do Monte Fuji. Situada ao longo da Baía de Sagami, Zushi tem uma organização bem simples em comparação ao restante do Japão, conhecido por sua tecnologia e cidades agitadas. Lá, você encontra o melhor do Japão tradicional, aquele que costumamos ver em filmes antigos, mas como fica a apenas 50 minutos de Tóquio, Zushi não é uma cidade completamente rural e pouco tecnológica. Digamos que os seus habitantes conseguem o melhor dos dois mundos: tranquilidade e agitação. Em 2004, Rie Miyoshi, então com 25 anos, era uma designer freelancer e escritora. Ela se formou na faculdade de Fukuoka e mudou-se para Tóquio em busca de melhores condições de trabalho. Rapidamente, foi admitida numa grande empresa de publicidade e seus colegas relataram que ela era uma mulher muito alegre e cheia de energia. Pesquisando mais sobre o caso, eu encontrei diversas fotos dela com um semblante de felicidade e esboçando largos sorrisos de alegria. Rie, além de trabalhar muito, era bastante focada em seu lado espiritual. Ela frequentava rotineiramente diversos templos taoístas de orações, em busca do seu autoaperfeiçoamento, tentando equilibrar o seu espírito e mente. Inclusive, não somente espírito, mas o corpo também. Rie fazia parte de um clube de badminton no distrito de Satagaya, em Tóquio, e foi nesse clube que ela conheceu Hideto Kozusumi, de 32 anos na época. Ele era professor de uma escola local só para meninas, próximo ao clube, e aparentemente era uma pessoa muito conhecida e querida por todos. Ele era filho mais novo de uma família bastante rica e influente. Devido a isso, nunca teve que lutar muito para conseguir o que queria. Sua família, inclusive, o admirava pela humildade de se tornar um simples professor. Apesar de seus pais o tratarem bem, eles eram muito exigentes, principalmente porque Hideto parecia ficar entediado rápido de tudo que fazia. Era uma busca constante para se encaixar em qualquer meio. Apesar de gostar de lecionar, ele não ficava muito tempo numa escola e trocava constantemente de emprego. Às vezes, passava meses sem trabalhar e era sustentado pelos seus pais. Após um encontro inicial com Rie, Hideto se apaixonou completamente por ela. Toda semana, eles se encontravam no clube de badminton e com o tempo os dois ficaram cada vez mais próximos. Quando estavam juntos, eles pareciam muito alegres e se divertiam bastante.
Os dois começaram a falar sobre suas vidas, seus sonhos, temores, expectativas para o futuro promissor, e a cada encontro ficavam mais próximos um do outro. Eventualmente, como a maioria dessas histórias, com a convivência veio também os desejos íntimos, e rapidamente eles assumiram um namoro. No começo, o relacionamento parecia feliz e saudável, mas com o passar do tempo, o lindo casal perfeito começou a desmoronar. Acontece que Hideto sofria de depressão e costumava expressar o seu desejo de tirar a própria vida. Obviamente que isso começou a assustar Riei. Embora ele parecesse animado para os estranhos, era geralmente mal-humorado e negativo para os mais íntimos. Rie, uma otimista de carteirinha, tentou ajudá-lo com as técnicas de aperfeiçoamento que aprendeu ao longo dos anos, mas isso não parecia ajudar. Ela o aconselhou a darem um tempo, para que Hideto pudesse se encontrar. Segundo ela, estando sozinho, ele poderia se concentrar mais em seu lado espiritual. Claramente que isso não foi bem aceito por ele, que se negou. Com o passar do tempo, o casal ficou cada vez mais distante e 2 anos depois, em 2006, Riei decidiu que era hora de colocar um fim ao relacionamento. Hideto implorou para que eles não terminassem, mas, segundo Riei, o seu lado negativo de ver a vida a estava afetando profundamente. Ele não reagiu bem ao término e os dois tiveram uma discussão fervorosa, mas não tinha jeito. Ela foi embora e Hideto ficou com o coração partido. Riei nunca mais voltou para o clube de badminton. Eu não preciso dizer que ele não aceitaria o fim do relacionamento de um jeito tão fácil. Hideto tinha uma personalidade dominante e começou a agir de forma ameaçadora. Em um trecho de um e-mail enviado para Riei, ele escreveu o seguinte: "Eu não vou permitir que você seja feliz sem mim. Todos os meus problemas foram culpa sua e não é justo você me abandonar desta forma. Por favor, não me abandone. Eu preciso de você." Depois de enviar essa mensagem com um misto de ameaça e também implorando para que ela voltasse, Hideto pegou seu carro e dirigiu até o centro da cidade. Lá, entrou em um bar e começou a beber de forma exagerada, na tentativa de ter uma overdose de álcool. Em meio à alucinação causada pela bebida, ele começou a enviar mensagens, e-mails e a fazer diversas ligações para Riei durante todo o dia, até que ela finalmente parou de responder. Neste ponto, Hideto se tornaria um medo constante na vida dela. As ligações e e-mails pedindo para reatarem o relacionamento agora se tornaram ameaças, inclusive de morte. Hideto insistia em manter contato com Riei constantemente, todos os dias e durante horas. A essa altura, a moça, temendo o comportamento agressivo de Hideto, resolveu entrar em contato com a delegacia de polícia para relatar o seu medo. Alguns dias depois, Hideto recebeu uma notificação formal das autoridades, exigindo que ele deixasse a sua ex-namorada em paz. Mas ela sentia que precisava ir além e, por isso, entrou em contato com várias organizações especializadas em ajudar mulheres que sofrem de abuso. Essas agências a aconselharam a mudar de casa, número de telefone, e-mail e mais. Disseram que, para sua segurança, ela deveria até mudar de emprego e, se possível, de nome. Ela teria que começar a sua vida do zero e, para poder desaparecer completamente da vida de Hideto, assim foi feito. Nesse meio tempo, ela conheceu um homem. Eles se apaixonaram e em pouco tempo decidiram namorar. Eu não consegui encontrar em nenhuma das fontes, artigos e vídeos sobre o caso o nome deste homem. Mas a vida de Riei parecia estar tomando um rumo melhor do que ela esperava. O casal era feliz e em 2008 se casaram e decidiram se mudar de Tóquio. Eles foram viver na cidade costeira de Zushi, em Kanagawa. Mesmo após tanto tempo, Hideto não tinha desistido de encontrar a sua amada. Primeiro, ele começou pesquisando seu nome na internet, mas ela parecia ter sumido do mapa. Ele então decidiu ir até a empresa onde Riei trabalhava, fingindo ser um parente dela, mas eles disseram que a moça pediu demissão e não sabiam do seu paradeiro. Ele foi até sua casa, que agora estava ocupada por outra família. O seu e-mail não existia mais e o telefone não recebia mais chamadas. Parecia que Riei finalmente poderia viver a sua vida feliz ao lado de seu amado marido, mas, infelizmente, esta era uma realidade que duraria muito pouco.
Em 2010, Hideto estava totalmente afundado em uma depressão. Nessa época, ele caminhou até o Monte Tanigawa, uma montanha de 1977 metros de altura, na fronteira da prefeitura de Guna e Niigata. Ele estava determinado a acabar com a própria vida. Novamente, pesquisando sobre o caso, não está muito claro o que realmente aconteceu, mas, segundo alguns artigos, algumas pessoas que faziam caminhada pelas proximidades parecem tê-lo visto e por algum motivo chamaram as autoridades. Hideto foi levado para um hospital de helicóptero e apenas 2 dias depois estava novamente mergulhado em uma depressão profunda. Enquanto isso, a 240 quilômetros ao sul, Riei e seu marido viviam felizes em Zushi, mas tudo mudaria em breve. Devido ao aumento do custo de vida em Zushi, Riei precisava encontrar um emprego para ajudar o marido a pagar as despesas e decidiu criar uma conta no Facebook para tentar se reconectar com seus antigos clientes. No entanto, para isso, ela teria que usar o seu antigo nome para criar mais familiaridade, e isso foi um descuido grave. Como Hideto nunca tinha parado de procurar por ela, mesmo após tanto tempo, certo dia ele digitou novamente seu nome no buscador e pela primeira vez em 3 anos, lá estava ela, no Facebook, uma conta criada há pouco mais de uma semana. E para seu desgosto, o perfil de Riei mostrava que ela estava casada. Ele ficou completamente fora de si. Hideto não conseguia entender como ela mudou de cidade, de nome, se casou e agora estava tão feliz longe dele. Em sua cabeça, era impossível de compreender como Riei o deixou em seu mundo sombrio e deprimente e simplesmente seguiu sua vida. Era demais para sua mente perturbada. No Facebook dela, tinha novos contatos, telefone e e-mail, mas não tinha o seu endereço. Ele passou horas vendo suas postagens, fotos e vídeos, tentando extrair o máximo de informações possíveis sobre sua vida e rotina diária. Finalmente, decidiu entrar em contato, fingindo ser um cliente em potencial, usando outro e-mail, é claro. A partir deste momento, tudo começou a ficar mais sombrio do que já era. Riei respondeu o seu e-mail e enviou um portfólio dos seus trabalhos, mas Hideto não conseguiu se segurar por muito tempo e, ao responder a mensagem, revelou seu verdadeiro nome e começou a fazer novas ameaças. Ele disse que descobriria onde ela estava morando e que iria matar o seu marido. Ao ler a mensagem, Riei contou para o esposo e ele ficou compreensivelmente chocado. Eles procuraram um advogado, que os aconselhou a procurar novamente a polícia, pois, como Hideto já havia recebido uma notificação antes e estava novamente fazendo ameaças, ele poderia ser preso e condenado a pelo menos 1 ano de prisão ou até 3 anos em liberdade condicional. Não demorou muito e Hideto recebeu uma notificação da polícia, intimando-o a comparecer à delegacia mais próxima para prestar depoimento. O comunicado era claro. Se ele não fosse prestar esclarecimentos às autoridades no dia seguinte, uma equipe policial iria prendê-lo em sua casa. Mas ele não foi à delegacia, ao invés disso, fugiu. Agora, como um homem procurado, Hideto precisava tramar a sua vingança contra a mulher que, segundo ele, acabou com sua vida. Ele se escondeu por um tempo, fez anotações mentais de tudo o que poderia fazer para se vingar. Mas apesar do Facebook de Riei conter todos os seus contatos, ele ainda não sabia onde ela estava morando. Porém, se lembrou que quando a polícia leu a notificação, eles disseram algo que o ajudaria em seu plano macabro de vingança. Inacreditavelmente, ao ler a notificação, as autoridades cometeram um erro grotesco. Eles esqueceram de omitir um pequeno detalhe. Detalhe este que o levaria até Riei. Essa informação era o novo nome dela. Sua mente fria e calculista entrou em ação. Sabendo que estava sendo procurado e que nada poderia fazer naquele momento, ele decidiu entrar numa delegacia e se entregou às autoridades. Hideto foi condenado a 1 ano de prisão, algo que ele aceitou sem reclamar, pois tudo isso fazia parte de seu plano maligno. Por dentro, ele estava incontrolável, mas aguentou firme. Tudo o que tinha que fazer era esperar. 1 ano depois, ele foi posto em liberdade e agora seria o momento ideal para atacar. Mas Hideto recebeu uma ordem de restrição, exigindo que ele nunca mais entrasse em contato com Riei. Porém, no primeiro dia de liberdade, ele entrou na internet e procurou por ela, mas, para o seu desespero, não achou nada.
Ele entrou em diversos fóruns e fez várias pesquisas e até criou tópicos no Yahoo, fazendo perguntas do tipo: como encontrar o endereço de alguém? Como descobrir um número de telefone? Em suas mãos, ele tinha apenas o nome verdadeiro da mulher e, com isso, conseguiu saber que ela estaria morando em Zushi, porém, não sabia exatamente em qual distrito, rua ou casa. Mas, durante o tempo em que namoraram, Riei comentou que ela costumava frequentar templos taoístas. Pesquisando por esses templos em Zushi, Hideto descobriu um, chamado Shangfu. Riei poderia estar morando em algum lugar próximo, e usando todas as informações que conseguiu online, ele traçou um perímetro onde poderia procurar por ela. De alguma forma, ele também conseguiu seu novo e-mail e telefone. Agora, Hideto não só estava empenhado em descobrir onde Riei morava, mas suas mensagens ameaçadoras, ligações e e-mails começaram novamente. Somente entre os meses de março e abril de 2012, ele enviou mais de 1000 e-mails para Riei. Em um deles, escreveu o seguinte: você prometeu se casar comigo, mas ao invés disso, se casou com outro homem. Eu exijo uma retratação. Ao ler a mensagem, novamente Riei entrou em contato com a polícia, mas desta vez, por algum motivo desconhecido, eles simplesmente ignoraram a mulher, acreditando que Hideto não seria capaz de cometer o mesmo erro tantas vezes. Devido à insistência do casal, as autoridades instalaram câmeras de segurança no bairro deles e prometeram que sempre que pudessem enviariam um carro da polícia para patrulhar a região. Mas Hideto parou de enviar mensagens e parecia ter desaparecido. As câmeras de segurança e as patrulhas policiais custavam tempo e dinheiro, e após vários meses sem atividades, eles relaxaram e até desinstalaram as câmeras. Talvez Hideto finalmente tenha desistido de sua obsessão e resolveu seguir em frente. Riei e seu marido agora estavam por conta própria. Novamente, a decisão das autoridades de remover as câmeras de segurança foi um erro terrível. A essa altura, Hideto tinha passado meses fazendo sistematicamente sua pesquisa e sabia que se jogasse as cartas certas, seria capaz de descobrir exatamente onde Riei estava morando. Ele então decidiu contratar um detetive particular, usando um nome falso e dizendo que era um velho amigo da mulher e que há anos não a via. E menos de 24 horas depois, o detetive retornou com o endereço completo dela. Riei morava em Kotsubo, uma pequena vila de pescadores em Zushi, na casa número 61166. Eu não preciso dizer que o detetive havia cometido um crime, principalmente porque ele subornou 2 funcionários do governo para obter essa informação e mais tarde os 3 seriam condenados por facilitar as ações de Hideto. Depois de 6 longos anos de perseguição, Hideto tinha finalmente conseguido o que tanto queria. Agora, ele sabia exatamente onde Riei morava. O tempo não tinha curado a sua dor equivocada e muito menos endireitou a sua mente. Pelo contrário, com o tempo, ele se tornou mais agressivo, mais deprimido e mais amargurado. Na manhã do dia 6 de novembro de 2012, Hideto pegou um trem para Zushi. Chegando na estação, ele pegou um ônibus e em seguida um táxi. Chegando à pequena vila de Kotsubo, ele passou por uma loja de conveniência, onde foi flagrado por câmeras de segurança. Hideto estava carregando uma caixa de papelão e caminhou cerca de 20 minutos em direção à casa de Riei. Chegando ao endereço, ele agiu como se fosse um entregador para não levantar suspeita dos vizinhos. É claro que ele não poderia simplesmente bater na porta da frente de Riei. Ela nunca abriria, então ele primeiro verificou todas as janelas e encontrou uma que não estava trancada. Hideto entrou. Riei estava sozinha em casa, pois o seu marido havia saído algumas horas antes para trabalhar. Hideto subiu as escadas lentamente, indo em direção ao quarto da mulher. Quando a viu, ele a atacou ferozmente com a faca. Riei caiu na cama e Hideto continuou desferindo seus golpes. Ela estava sangrando muito. Ele ficou de pé e apenas observou. A mulher estava incapaz de falar ou se mover, definhando aos poucos, até ficar completamente imóvel. Ao conferir que ela estava sem sinais vitais, Hideto abriu a caixa de papelão que carregava e tirou uma corda de dentro. Ele a enrolou no pescoço e a amarrou no corrimão da escada. Em seguida, pulou.
Às 3h30 da tarde, um transeunte que passava pela rua olhou para a janela da casa e viu alguém pendurado. Ele ligou imediatamente para a emergência e os policiais chegaram logo em seguida. Ao entrarem, eles encontraram Hideto e Rie sem vida. Devido ao longo histórico de perseguição, o laudo policial logo apontou assassinato seguido de suicídio. Porém, circulou por algum tempo uma outra teoria. Segundo contam, quando Hideto chegou na casa de Rie, ele bateu na porta e foi recepcionado pelo esposo da mulher. Ele o mandou entrar. Hideto disse que precisava conversar com Rie e que tinha um presente para ela, na caixa de papelão que carregava. Quando a mulher chegou, uma longa discussão foi travada. O esposo dela, que não aguentava mais tantos anos de perseguição, se escondendo de alguém que não os deixava em paz, resolveu pôr um fim a tudo, acabando com a vida da esposa e em seguida de Hideto, organizando toda a cena do crime. Eu não preciso dizer que essa história é completamente infundada, principalmente por todo o desenrolar da história. E mais, o marido de Rie chegou ao trabalho cedo naquela manhã, segundo relatos de seus colegas. A polícia também não conseguiu encontrar nenhuma evidência que comprovasse isso. Por fim, o pai de Rie processou o Estado, a polícia e o detetive pela morte da filha e recebeu uma compensação financeira no valor de $10.000. Este crime causou profundas consequências no governo japonês, tão profundas que após as mortes, diversas alterações foram feitas nos protocolos de proteção a mulheres vítimas de abuso. Os 2 funcionários que vazaram o endereço da mulher foram demitidos e o detetive perdeu a sua autorização para trabalhar e ainda cumpriu 5 anos em liberdade condicional. O marido de Rie nunca mais se casou. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui e, como sempre, nos vemos nos comentários. Arigato!